Não importa o jogo inteiro do Corinthians, cara. Não importa. Simplesmente não importa. Não importa. O que importa é os últimos 1 minuto e 30 que importa do jogo do Corinthians. Não importa o que passou antes, não importa o gol do Corinthians, não importa o que o Corinthians fez ou não fez. Não importa, mano. Assim, só pra contextualizar o resto do jogo, mano. Primeiramente, Mateuzinho, cara, começou perdendo muitas divididas contra o Bernabéu. Começou muito mal o Mateuzinho. Depois o resto do jogo ele foi, pô, ficando melhor e tudo mais, tá ligado? Foi começando a se acertar. Gostei do jogo do Mateuzinho. Kaká, desde o início do jogo, dava pra perceber que ele ia fazer alguma cagada, mano. Ele tava querendo, velho. É o Kaká, né, gente? É o Kaká. É o Kaká. É o Kaká, né? Ele tava querendo, cara. É, parecia muito que ele ia ser expulso. Desde o início do jogo. Parecia que ele tava pedindo pra ser expulso, mano. Pedindo pra ser expulso, tá ligado? Gol anulado do Inter. Cara, foi muito bem anulado. O cara realmente atrapalhou o Hugo. Não tem o que se discutir. Se você falar que não atrapalhou, desculpa, você não joga a bola, tá? Gol anulado do Corinthians. Pra mim tá certo também. O Hugo estava à frente, ponto. Não tem o que se discutir. O árbitro no jogo inteiro foi um árbitro. Ele não tava. Eu não vou nem falar de critério, mas ele tava invertendo muitas coisas pros dois lados. Quando era uma falta pro Inter, ou alguma coisa pró-Inter, ele errava. Quando era alguma coisa pró-Corinthians, ele errava. Era inacreditável. Até no VAR ele precisou de ajuda do Bandeirinha. É inacreditável o quão ruim esse árbitro foi pro jogo de hoje. O quão ruim ele errou tudo. Esse árbitro ele errou tudo. Errou tudo. Acho que, mano, teve uma falta ali. O Kaká, tipo, que o Carboneiro não fez nada no Kaká. E o árbitro deu falta pro Corinthians. Tipo, tá ligado? Nada a ver. Nada a ver. Aí teve um lance também. E o Bernabéu é o último a tocar na bola de cabeça. Ele dá lateral pro Inter, velho. Ele deu lateral pro Inter, tá ligado? Foi inacreditável. Aí depois o Bandeirinha corrigiu ele, tá ligado? Foi inacreditável o como esse árbitro foi mal hoje. Mal, muito mal. Em todo jogo. Em todo jogo ele foi horroroso. Em todo jogo. Tá, vamos falar mais alguma coisa do jogo aqui inteiro. Vitinho. Vamos falar do Vitinho. Vitinho é morto, né, gente? Vitinho é morto, pô. Eu esperava muito mais do Vitinho, mano. Tinham alguns lances que o Vitinho poderia correr, sair correndo, ganhar na velocidade, não. Ele tava morto. Mas agora não sei se é de cansaço ou é porque ele não é rápido, não é veloz. E ele me enganou que nem um Thales Magno. Não sei, velho. Não sei. Breno Bidon foi o melhor do Corinthians no jogo de hoje. Acho que foi até o melhor do jogo de hoje. Cara, de novo, se o Breno Bidon jogasse no Palmeiras, cara, esse cara seria o Chave. Ele seria o Pedri. Porque ele e o Pedri têm um corpo muito parecido. Ele seria o Pedri. Tá ligado? Porque assim, o Pedro, cara, hoje ele cresceu no futebol com um corpo muito parecido do Breno Bidon, foi melhorando. Hoje, cara, ele tá com um corpo muito atlético, um cara que corre, um cara sensacional. Sensacional. Com e sem a bola no pé. O Breno Bidon, mano, ele com a bola no pé tem muita qualidade. Só que os problemas dele é em relação a físico, corpo, que ele não tem. Ele parece eu, gente. Ele parece eu. A diferença é que ele é profissional do Corinthians. A diferença é essa. Mas ele parece eu. Então, já passou da hora do Breno Bidon ganhar corpo, tá? Ele já tinha que ter ganho. Se fosse no Palmeiras, ele já teria ganho. E para de jogar bola pra trás. Toda hora o Bidon jogava bola pra trás. Toda hora ele jogava bola pra trás. Vamos parar de medo, velho. Vamos parar de medo, vamos pra cima, vamos pra frente, tá ligado? Ele deu aquele passe que ele deu pro Hugo. Foi pro Hugo que ele deu? Foi pro Hugo que o Hugo fez gol, mano. Sensacional. Sensacional. E assim, cara, pra mim o Corinthians é fraco. Muito fraco. Muito fraco. Esse esquema de 3 zagueiros é ruim, tá? É ruim. Continua sendo ruim. Anrileri, nesse esquema também não tá dando certo. Um jogador muito mole, muito mole. Hoje, todo chutando o Anrileri era um balãozinho, tá ligado? Cara, muito mole. Os passes dele estavam muito bons no dia de hoje, do Anrileri. Tava inacreditável. E o Gustavo Henrique não tem o que falar dele, né, gente? É um cara muito seguro, é um cara muito bom. E, enfim, sem ele o Corinthians é muito prejudicado. Muito prejudicado. Enfim, sentimos muita falta do Yuri Alberto de novo, do Rodrigo Garro. Querendo ou não, mesmo ele não correndo, do Depay, né, cara? Poderia ter feito uma diferença aqui e ali e tudo mais. Mas, enfim, é complicado, cara. É complicado falar. Agora, falando dos últimos 1 minuto e 30. Gente, a cera é a coisa mais ridícula que tem no futebol. Cera não ganha jogo. Cera não ganha jogo. Desde quando o Corinthians fez o primeiro gol, o Corinthians estava enrolando em alguns momentos. Lá, cera. Cara, cera é a pior coisa do futebol, velho. Cera você paga. Tá ligado? Tem alguns times que tem a sorte de não pagar, tipo o Flamengo, que é muito cagado em relação a isso. Mas, cara, normalmente, principalmente falando de Corinthians, você paga, mano. Você paga, cara. Não, então, assim, não adianta a gente fazer cera, gente. É o que o Jorge Jesus faz, mano.
fez um, faz dois, faz três, faz quatro, faz cinco. Então para de fazer cera, velho. E a cera do Corinthians no segundo tempo pra cobrar o lateral, que aí pro escanteio. 44 minutos de jogo. 44 minutos de jogo, os caras querem ficar no escanteio. Protegendo, e protegendo, protegendo. Cara, vai pra frente. Vai pro ataque, vai atacar, vai fazer o segundo pra finalizar com o jogo. O time do Inter era fraco. O time do Inter é fraco. É fraco. Ramon Dias acabou de chegar. Não acertou o time ainda. Vai pra frente, vai pra cima. Vai pra cima, pra que ficar? Eu tenho certeza que foi ideia do Maicon fazer isso. Tenho certeza, tá ligado? E pior que isso, cara. Pior que isso é ficar fazendo as tabelinhas inúteis que ficaram fazendo. Cara, mano, e toquinho de calcanhar, e que não sei o que. O Corinthians ele acha que ele é o Barcelona. É Bidu tocando de calcanhar, é Hilary tocando de calcanhar. Mano, para, velho. Para, velho. Vocês são demente. Não é possível, mano. Não é possível. Aí, a tabelinha que gerou o gol entre Romero, Vitinho e Bidu. Primeiro, não sei porque não tirou o Vitinho, tá? Pra mim, o Guinegão tinha que ter ficado e o Vitinho tinha que ter saído. O Guinegão era o único que tava correndo. O único que tava correndo no time do Corinthians. O Vitinho era morto. Vitinho é morto. Deus me livre do céu. E aí, os três inventam de fazer uma tabelinha. Assim, isso foi o final do jogo inteiro, tá? Essas tabelinhas assim. O final do jogo inteiro, tabelinha. E proteção, e que não sei o quê. E era toquezinho. Cara, teve uma falta, mano. Teve uma falta, aquela que o José Martins e o Bruno Henrique tava brigando. Que o Vitinho toca pro Romero, mano. Puta que na merda. E o Romero tava sem espaço, gente. O Romero tava sem espaço. Mano, vai lá para atacar. O jogo se ganha com gol. Vai lá para atacar. Cruza essa bola na área. Aí a outra jogada aqui do Romero. Romero no escanteio. Mano, o Romero não tinha espaço pra dar rolinho. Ele não tinha espaço pra fazer nada. Ele dá o tapa na bola pra sair correndo, mas ele dá o tapa na bola em cima do jogador do Internacional, cara. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. E era umas tabelinhas inútil, tá ligado? Que não levava a nada. Aquelas tabelinhas de treino, tá ligado? Que ficaram num quadrado só. Tipo, ficou o Bidu, o Vitinho e o Romero tocando entre os três. Num quadrado só. Gente, faz a tabelinha. Pode fazer a tabelinha, mas faz pra frente. Faz pro ataque, não faz num quadrado e ficar só ali. Aí eles ficaram fazendo tabelinha e perderam a bola. Aí a jogada aconteceu. Foi daí que segurou a jogada do pênalti. Foi daí. Me diz pra quê? Vai pro ataque. Segura a bola no ataque, finalizando. Segura lá. De novo contra o Internacional. De novo. Igual ano passado. No ano passado a gente perdeu 3 pontos importantíssimos. 2, né? 2 pontos importantíssimos. Porque, de novo, a gente tá perto da zona de rebaixamento, a gente não tá longe. O Santos tá 2 jogos de diferença. Se o Santos vencer, a gente cai pra 16º. Se tudo der errado, a gente cai pra 16º. Não é bom ficar em 16º. Não é bom. Hoje a gente tinha chance de passar o Vasco. Esse até passou o Vasco. Mas, cara, a gente tinha chance de ter passado o Vasco, de ficar mais longe de alguns times, tá ligado? Tinha chance, mano. Tinha chance. Mas sabe por que não tá? Mano, não tá por burrice. De novo do Dorival, cara. É um time que não é treinado. Não passou o Vasco, não, mano. Não passou o Vasco. O Corinthians tá com 30 pontos. Era pro Corinthians estar em 11º com 32, gente. Entende, cara? Entende? Então, assim, cara, eram 2 pontos importantíssimos. E por que a gente não ganhou esses 2 pontos? Por erro de Romero, por erro de Vitinho, por erro de Kaká e por erro de Dorival. Esses 4 caras são os culpados, mano. São os culpados. E o Bidu pra botar junto também. Sabe, toquezinho de calcanhar, cara. Teve uma lá que o Bidu tentou tocar pro Hilary de calcanhar, mano. Pelo amor de Deus, o Bidu ele acha que ele é quem pra tocar de calcanhar, mano. Ele acha que ele é quem pra tocar de calcanhar, gente. É inacreditável, mano. É inacreditável, cara. A gente tá 2 pontos do Santos, mano. Que tá com 28, que tá empatando ainda. 1 ponto do Atlético Mineiro. 1 ponto do Internacional. Detalhe, mano. A gente tá com um jogo a mais que o Santos, joga mais que o Inter, joga mais que 2 jogos a mais que o Atlético Mineiro. Ridículo, mano. Ridículo. Então perdemos a chance de tomar, uma vantagemzinha pequena. Perdemos a chance, mano. Por erro, por imbecilidade de achar que ficar tocando bola no meio de campo, ficar protegendo, ficar fazendo cera, vai ganhar jogo. Não vai, velho. Não vai, mano. Aqui, mano, eu tô muito irritado com aquela tabelinha. Tabelinha inútil. Se fosse tabelinha, tipo, tabelou aqui, o outro já passou, tá ligado? Correndo, lançou. Enfiou. Ou virou o jogo. Beleza, mano. Essa tabelinha, beleza. Mas não era, mano. Era tabelinha de graça, era tabelinha ridícula do Romero, do Bidu e do Vitinho. Tabelinha ridícula. Ridícula. O Vitinho e o Romero acabaram com a partida, mano. Acabaram. Fizeram só uma cagada.
Desde quando o Romero entrou, ele fez só cagada, mano. E sabe, a gente tá ganhando a gente joga parecendo que tá ganhando de 3. Tá ganhando só de 1. Gente, tá vendo o que aconteceu? Tá vendo o que aconteceu? Por conta de fazer cera, por conta de ficar protegendo bola no escanteio, por conta de ficar fazendo tabela inútil, sem ninguém passar pro ataque. É só tabelando em um quadrado entre si. Uma tabelinha que não vai adiantar de nada, que perde a bola, que se cria uma jogada para eles. O Romero ainda recupera a bola, na verdade, né? O Romero ainda recupera aquela bola que ele sabe que ele perdeu, né? Mas dali que aquela jogada acontece. Dali que aquela jogada acontece. E o Kaká, mano, o Kaká é espalhafatoso. O Kaká é um merda. Desculpa, o Kaká depois de hoje ele não pode mais jogar no Corinthians. Não pode, cara, não pode. É muito ruim, é muito burro, é muito idiota, é muito retardado, cara. Gente, assim, não foi pênalti, tá? Não foi pênalti. Cara, claro que não foi pênalti, gente. O jogador brasileiro, ele tem esse mal de qualquer toquezinha cai. 90% das faltas do futebol brasileiro não são faltas. Não são faltas. É toquezinho, caiu. Aí, ou sentiu o toque aqui atrás, cai na frente segurando a bola. Aí, cara, não foi falta, não foi nada, Bruno Henrique. Não foi nada, um puxãozinho. Aquele puxão não derruba ninguém. Não derruba ninguém. Só que aquele puxão abre brechas. Abre brecha pra merda. Abre brecha pra o juiz dar um pênalti. E o juiz estava tendencioso a dar um pênalti. Por quê? Pressão dos jogadores do Inter. Pressão da torcida. Tá ligado? De meio que ficar empatado no 1x1. Assim, quando eu digo empatado no 1x1, não é em relação ao placar, é em relação a... Pô, errei pro Corinthians, errei pro Inter. Errei pros dois. Errei pros dois, tá ligado? Errei pros dois. É isso que o juiz do futebol brasileiro pensa. Errou pra um lado, tem que errar pro outro. Não é, eles não pensam em acertar, eles pensam em deixar igual. É isso que eles pensam, tá ligado? Então, assim, não foi pênalti, não foi bosta nenhuma no Bruno Henrique. Só que deu brecha, mano. Deu brecha. Faltando nada pra acabar. Numa jogada que não ia dar em nada. Não ia dar em bosta nenhuma, cara. E o Kaká puxa a camisa do cara. Puxa, tá ligado? E dá brecha, velho. Você acha? O cara jogando no futebol brasileiro, você acha que o cara não vai simular? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu falo 90% das faltas. Se eu fosse juiz, eu não dava, mano. Teve um juiz que pra mim, mano, foi um juiz perfeito. Agora eu não vou lembrar o jogo, mano. Que eu assisti esses dias, agora eu não sei se foi de Libertadores. Talvez possa ter sido o jogo do Palmeiras, mano. O jogo do Palmeiras contra o... Esse último jogo aí, velho. Palmeiras contra o River. Cara, tipo, o juiz não tava dando qualquer faltinha, mano. Eu falei, cara, esse juiz é bom, mano. Os caras do River simulavam, o juiz não dava falta. Os caras do Palmeiras simulavam, o juiz não dava falta. E bora. Esse juiz era bom. Esse juiz era bom. Então assim, cara, Kaká é idiota. Kaká é idiota, mano. Muito idiota. Muito retardado. Muito retardado. Desculpa, o Kaká não pode jogar mais no Corinthians. Acabou o Kaká no Corinthians. Acabou. Depois disso, acabou. Você bota o cara do Sub-15, mas não coloca o Kaká. Não coloca o Kaká. Não coloca. E desculpa, cara, o Kaká amarelado. Tá ligado? O Dorival tinha que ter essa sacada de tirar o Kaká. Só que o Dorival é burro. O Dorival e o Ramon Dias é a mesma coisa. São os mesmos técnicos. Só que a diferença é que o Dorival, o sistema defensivo dele é um pouquinho melhor. Só um pouquinho. Melhor que o do Ramon. Mas o time é horroroso. Gente, o time do Corinthians, cara, é o que eu falo, mano. É que, por exemplo, eu tava conversando com meu pai, ele não me ouve, tá ligado? Não acredita em mim. Mas, mano, o time do Mirassol não é melhor que o time do Corinthians. Individualmente, não. Só que o time do Mirassol é tão bem treinado, tão bom coletivamente, que parece que todo mundo é bom. Parece que o Reinaldo era pra estar na seleção brasileira. Por quê? Porque coletivamente o time do Mirassol é bom, mano. É bom. Se você tem um time organizado, um time ofensivamente bom, todo mundo vai dar certo. Todo mundo vai render. Agora, se você não tem um coletivo bom, o que sobra? O individual. E nem todo mundo é bom no individual. Nem todos os jogadores são bons no individual. O Uri Alberto é um cara bom no individual. Tudo bem, 2023 não era tão bom, mas ele é bom. Ele é bom. Deixa eu pegar outro cara aqui. O Garro é um cara bom no individual. Gustavo Henrique pode ser um cara bom no individual. O Depay não é um cara bom no individual. Não é. Então, assim, são poucos jogadores que se dão bem no individual. Poucos. Mas, no coletivo, se o coletivo der certo, tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem. Entendeu? Só que o coletivo do Corinthians é ruim. Por isso que parece que o time do Corinthians é 3 vezes pior que o time do Mirassol. Mas não é. Entendeu? Não é. É que o time é mal treinado. O time é mal treinado. Mas é o primeiro tempo contra o Flamengo. Cara, se for assim, mano, os primeiros tempos do time do Antônio Oliveira eram muito bons também. Só que era até os 35 minutos. Depois dos 35, o time acabava. Depois dos 35 minutos, o time acabava. Acabava. Pra quem se lembra. Acabava. Os primeiros 35 minutos do Antônio Oliveira eram sensacionais. Sensacionais. Então, assim,
Não dá pra falar somente de primeiro tempo, a gente tem que pegar o jogo todo. O Corinthians contra o Flamengo, jogou bem o jogo todo? Não. Então não é um time bem treinado. Por quê? O único jogo que o Corinthians jogou bem foi contra o Flamengo. Que foi somente no primeiro tempo. Somente no primeiro tempo. O resto dos jogos a gente não pode se esquecer. Que foi tudo uma merda. E o de hoje foi uma merda. O de hoje foi uma merda. O de hoje foi uma bosta. Foi uma bosta. Entendeu? Enfim. Perdemos por culpa do Kaká. Perdemos por culpa de burrice. E é isso, mano. Deixa sua opinião nos comentários. Pra mim, Vitinho me enganou. Kaká é um merda.